Oi, gente, tudo bom? Vocês já ouviram falar que depressão é doença de rico, que pobre não tem tempo para ter depressão, que é frescura, que é não ter o que fazer? A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Oi, gente, tudo bem? Legal estar aqui com vocês de novo. Marô, você conhece alguém com depressão? Oi, pessoas, tudo bem? Você? Yes, dear! Você é a última pessoa que eu imaginei que você pudesse ter depressão? Você, metade da torcida do Corinthians, Flamengo, Palmeiras e por aí vai. Do Barcelona também. Certo. Você sabe que, na verdade, para mim foi muito difícil aceitar, né? Foi um parto a fórceps. Primeiro, assimilar o golpe que você tem. Segundo, administrar a vergonha. E terceiro, vencer o preconceito, meu próprio preconceito e o preconceito da maioria. Vergonha, né? Não entendo por que vergonha, né? Você tem vergonha de diabetes, pressão alta? Se fosse sarna, né? Vergonha de sarna, sim, porque aí comprova que você não é chegada no banho. Né? Não, aí dá vergonha. Agora, é absurdo você ter vergonha de ter depressão. Eu, por exemplo, tive altos e baixos minha vida inteira. E com a minha separação desencadeou uma depressão séria que eu trato até hoje. Sabe que isso é o gatilho, é o tal do gatilho, né? Porque normalmente a depressão ela tem esse gatilho num acontecimento não muito feliz, né? Então, assim, um luto, perda de um emprego, a separação, né? Mesmo que a separação não seja até uma separação entre homem e mulher, seu filho foi morar em outro país, sim, né? Sim. Então, assim, quando a gente consegue entender, porque é normal, né? Você teve um luto, você perdeu alguém na família, é natural que você fique triste. Claro. Ninguém é insensível, só o psicopata, né? Como é que a gente consegue identificar quando é tristeza e quando é depressão? As pessoas que nunca tiveram a depressão ou que não tem alguém por perto que teve uma depressão, não consegue, acha que é frescura, né? Dá um tanque pra ela que passa, não tem conta pra pagar, tá querendo chamar atenção, é fácil, né? Quando você não conhece, não vivencia, você não consegue valorizar. É muito complicado. Assim, eu ouvi muitas vezes o seguinte: nossa, você reclama de barriga cheia. Doença de rico. Doença de rico. Barriga cheia eu até entendo, porque minha barriga é protuberante, né? No momento, como eu já falei em outros vídeos, ela tá mais protuberante como uma capivara. Eu não tenho carrapato. Carrapato estrela eu não tenho. Senão eu teria vergonha de você. Mas assim, eu ouvi muito assim, você não tem do que reclamar, olha pro lado. Olha pro lado. E tem uma coisa assim, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa grata, muito grata por tudo que eu recebi na minha vida. Olho para o lado e ajo, né? Não cruzo os braços, mas ainda assim tive depressão. E aí? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A depressão é um sentimento interno, pessoal. Você pode estar meio de um monte de gente que você está se sentindo sozinho, acha que só você está vivendo aquilo. Não tem nada a ver com o ambiente social, com o nível social, não tem nada a ver. E é até difícil, né, Cris? Você entender aquilo, porque é tristeza ou é desânimo, é cansaço, o que é apatia, mas por quê? Às vezes, será que eu não estou cansada? Será que eu não estou estressada? Na verdade é um desânimo sem motivo nenhum. Você sabe que assim, eu sentia uma angústia sem razão, uma pressão no peito, uma dor física. Dor física. Dor física. Eu sei. Sabe? É uma coisa doida. E muita gente acha que psiquiatra é coisa de gente louca, né? Quer dizer, pra mim, louco é aquele que sente tudo isso, chega a afetar o físico e não procura ajuda. Pois é, com tanta informação que a gente tem agora, e depressão parece que virou o mal do século, né? Você saber que tem caminhos para você buscar ajuda e não querer, é insanidade. Isso é insanidade, né? Você sabe que dores físicas, por exemplo, dores crônicas, desencadeiam também. Fibromialgia. Fibromialgia é aquela dor que você tem no corpo
cada hora é num lugar do corpo e ela não dá trégua. É diária, é de manhã, de tarde, de noite. Como você quer que a pessoa não tenha depressão? Que triste não ter depressão. Né? Porque até as pessoas que ficam do lado falam, você tá com dor de novo. Vira o disco, né? Você sabe que assim, o meu pai, eu tive acesso a conhecimento da depressão muito próximo em casa. O meu pai era uma pessoa muito ativa e era uma pessoa que tinha, não só ativa no trabalho, mas ativa em trabalhos voluntários. Ele era muito equilibrado, muito sensato, era tido como conselheiro, as pessoas iam, meio um terapeuta, né? E ele desenvolveu uma depressão e ele tinha um médico, um cardiologista, que sabe aqueles médicos que cuidam de tudo? Se ele tem alergia, ele ia mandava pôr indicava qual a pomadinha, e assim. E quando meu pai começou com esses sintomas de depressão, ele indicou o remédio que é fluoxetina. O Prozac, que foi inventado há 30 anos, a tal da pílula da felicidade. Bom, passaram-se 4 meses, meu pai só piorava. Para você ter uma ideia, o meu pai, saudável, feliz, comendo que nem um louco, pesava 55 quilos. Nossa. Ele perdeu 18. Nossa. E aí, o meu primo, que é médico, falou, poxa, pelo amor de Deus, vamos levar o seu pai no psiquiatra. Esse cardiologista, ele tá tampando o sol com a peneira. Não era nem culpa do cardiologista, né? E aí a gente levou. Você sabe que meu pai não conseguia nem ficar em pé, indo pro cardiologista, pro psiquiatra. Depois ela trocou o medicamento, porque tem até essa, né? Quer dizer, nem é todo medicamento que medicamento que funciona pra você não funciona pra mim. Leva 20 dias pra começar a perceber se ele tá fazendo efeito. Às vezes você piora. Às vezes você pode piorar. E também tem a ver com a idade, né? Ela mudou o medicamento, um mês depois meu pai tava sorrindo de novo. Só que ele tava tão debilitado fisicamente, porque uma pessoa de idade que perde 18 quilos num curto espaço de tempo afeta tudo. Que ele faleceu. Ele não conseguiu recuperar o físico. Fisicamente. Os riscos, por isso que eu falo, os riscos de você não procurar ajuda são muito maiores do que os efeitos colaterais do remédio. Porque a pessoa fala, tem efeito colateral, você vai ficar dependente. Hello, né? E você vai deixar chegar a afetar teu físico? Eu prefiro ficar dependente de um remédio a ficar dependente de uma tristeza. Exatamente. E ficar mal fisicamente, acabar... Exatamente. Ficar vivendo com uma tristeza que não tem vontade de levantar da cama por medo de tomar um remédio? De jeito nenhum. Né? Então assim, é tão maluca essa história, porque ninguém tem tristeza porque tem diabetes, ninguém tem tristeza porque tem... ninguém... tem vergonha de tomar remédio porque tem diabetes, porque tem pressão alta, porque tem colesterol. As pessoas tomam, precisa tomar, vai lá e toma. A depressão tem um componente químico, né, Maru? Muito forte. Então, às vezes, tem falta de dopamina, serotonina, É dopamina, serotonina... endorfina que você consegue lá. Exatamente. E o oxitocina, que é o hormônio do abraço. E quando você abraça, você libera a oxitocina. Eu consegui, o que me ajudou muito a vida inteira foi a atividade física por causa da endorfina, né? A gente, com esse tema, nós fizemos tivemos um bate-papo com o Flávio, que é um terapeuta fantástico, super bacana. Para falar um pouco, como é que a gente lida com isso? Como é que é como é que é o tratamento? Quais são os tratamentos para isso? Vamos ver? A depressão, ela existe. Em 7 de abril de 2017, a OMS fez uma reunião, uma campanha, né, onde eles começaram a abordar realmente os assuntos sobre depressão. E são números assustadores. Na época foram levantados que 350 milhões de pessoas têm o sintoma da depressão. São tratadas e diagnosticadas como depressivos. E a depressão, num estágio mais avançado, ela pode trazer para o depressivo o limite até chegar ao suicídio. Então, em 2017, 800 mil pessoas chegaram ao suicídio. Então, isso são números assustadores. Na América do Sul, o Brasil é o que encabeça o número de suicídio entre 14 e 25 anos.
E nas Américas, o Brasil é o segundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, e numa diferença quase empatada, né? O que chama a atenção na questão da depressão, e um assunto sério, são esses adolescentes de 14 anos, 15 anos, né? Já não querendo mais viver, achando que a vida não tem mais sentido e buscando o suicídio. Tristeza eu posso colocar que é algo que existe, né? É uma perda, é uma separação, ou seja, a tristeza existe um motivo, né? É algo até benéfico para a saúde, porque nós vamos aprender a lidar com aquela perda, vamos aprender a lidar com aquela situação, com algo realmente desagradável que aconteceu. Então eu fico triste. Eu até faço uma brincadeira que na minha época, eu lembro quando era jovem, não faz tanto tempo assim, mas já faz um pouco realmente, nós falávamos que ficava na fossa, né? Então a tristeza, nós falávamos assim, poxa, estou na fossa, né? E isso aí passava. Então a tristeza é isso, né? Agora a depressão já é um pouco mais complexa. A depressão é quando essa tristeza não passa, essa tristeza ela começa a se tornar algo aonde eu começo a ficar apático, eu começo a ficar desesperançoso com as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu fico indiferente, eu começo a ter perda dos prazeres que eu tenho da vida. Aquilo que é prazeroso para mim, eu começo a não ter mais vontade de fazer, né? Então a depressão é algo que realmente acomete muitas pessoas e muitas vezes a gente não sabe que tem. Hoje em dia, as redes sociais, as mídias, os smartphones, eles estão dominando todos, né? Até os mais idosos, eles já estão ficando viciados em redes sociais, né? A criança já nasce com o dedinho assim, né? Já é clicando no mouse, então a criança já sabe o que ela tem que fazer, né? A rede social é algo que veio para nos ajudar, ela é benéfica sem sombra de dúvidas. Hoje até para o meu trabalho ela me ajuda bastante, ela me ajuda demais, porém o excesso ele pode sim levar as pessoas à depressão. Pessoas que passam mais de 2 horas por dia em redes sociais, em jogos, já estão sendo analisados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para que isso seja tratado como doença, como um transtorno, tá? E o que acontece muito em cima disso é que nós queremos sempre postar o bem, né? A vida não é feliz o tempo inteiro. Nós temos sim tropeços, nós temos pedras no meio do caminho, nós temos montanhas para subir, nós temos descidas que não são agradáveis, mas isso se chama vida. Nós estamos aí para aprender a lidar com a vida, nós estamos aí para aprender a lidar com outro ser humano, né? Nós temos pessoas de dentro da mesma casa que montam um grupo, né, familiar para conversar e falar, explicar situações do que estão fazendo, do que vão fazer dentro de um grupo de WhatsApp de pessoas que moram dentro da mesma casa. Nós estamos deixando de conversar com as pessoas ao nosso lado. Sim, as medicações elas são necessárias para um estágio médio e avançado da depressão. Quando eu estou ainda numa fase de tristeza, ela está se tornando algo crônica, um bom processo terapêutico ajuda e ajuda muito a pessoa muitas vezes enxergar aonde ela está e para onde ela está indo seguindo aquele caminho. Nós não podemos falar quanto tempo leva uma terapia. Isso depende da dor de cada um, do momento de cada um, o quanto cada um levou para chegar até aquele momento para que seja iniciado um processo terapêutico. Não existe um método correto. Eu sempre falo que dentro de um processo terapêutico tem que haver também a empatia, né? Do paciente para com o terapeuta, para com o psicoterapeuta, com o psicólogo, com o psicanalista, né, com o arteterapeuta. Isso tudo tem que haver também um processo de empatia para que ele se sinta bem
e possa abrir um campo transferencial para que flua realmente o processo terapêutico. Sim, tem muita gente ainda que acha que fazer um processo terapêutico, ir a um psiquiatra, é para loucos. Mas eu acho que loucos são as pessoas que não utilizam dos recursos que estão aí frente ao mundo em que nós estamos vivendo hoje em dia. A competitividade é muito grande, é só você sair na rua e ver o trânsito, que toda hora tem gente fechando você, pessoas querendo cortar fila, e você também tem pressa para fazer as coisas, né? A vida não é simplesmente sempre do jeito que a gente quer, nós nunca vamos ter tudo o que nós queremos na vida. Nós precisamos aprender a lidar com as contrariedades, né? Então isso começa desde criança, isso pode ser um assunto para outro dia, mas a criança, ela precisa viver com contrariedade. O suicídio de uma criança é que ela sempre teve tudo na vida e de repente ela não sabe lidar com uma frustração de um namorado que terminou, de uma amiga que saiu da escola. Então é importante que a gente realmente reconheça a depressão e não precisa ter vergonha nenhuma, porque isso vocês podem ter certeza, aqueles que mais criticam e que mais brincam com vocês, será que ele não tem depressão também? O importante é a gente olhar para nós, pararmos de olhar para o mundo externo e ficar preocupado com o que os outros vão dizer para nós. Olhe para vocês, siga o teu caminho, siga a tua trajetória, siga a tua vida e tudo vai se resolver. Sabe que eu dei uma entrevista para a TV Cultura, que meu psiquiatra na época pediu, porque eu era um case de sucesso. Aqui vale uma ressalva, pelo amor, amigos jornalistas, eu falei case de sucesso porque me convenceram que existe case de fracasso, ok? Tá, até para não ficar deprimida porque vocês vão acabar com a minha existência. Então assim, eu dei uma entrevista falando sobre a vergonha, sobre o preconceito meu e sobre o preconceito alheio, então as pessoas não vão porque tem receio de ir ao psiquiatra, entendeu? Tá lá na TV Cultura. Eu acho que as pessoas mais sensíveis, e eu me incluo nesse grupo, tem mais tendência a ter depressão, porque você olhar o mundo do jeito que está hoje, não se abalar, eu acho que para as pessoas mais sensíveis é muito difícil. E aí você não acaba nunca sabendo lidar e pega a dor de todo mundo e vai acumulando aquilo, eu acho bem complicado. E aquilo que você falou, que a gente estava conversando outro dia, que não dá para ser feliz o tempo todo, né? A vida é o quê? Uma solução de problemas? Que nem o livro, né? Que a gente vai fazer um programa sobre o livro, qual é o nome? A arte sutil ou sutil arte de ligar o foda-se. Gente, é fantástico, porque nesse livro ele fala, problema a gente vai ter a vida inteira. Você tá bem? Ótimo. Você não tá? Ótimo também, porque vai passar. Nos dois casos vai passar. Momentos bons e momentos ruins. E aí, não dá dano? Foda-se! Cara, vamos tentar levar a vida da melhor forma possível. Porque até dizem que a felicidade são alguns momentos curtos, mas que valem muito, né? Exato, então, é o acúmulo, né? É o acúmulo, a felicidade é o tal do acúmulo desses momentos. E a gente tem muitos momentos de matar um zoológico inteiro, né? Não é mais matar um leão por dia, matar o zoológico inteiro. E o mais difícil, que é o desviar das antas, né? Porque matar o zoológico é fácil, agora desviar das antas exige um esforço sobrenatural. Nem me fale. Agora, é impossível então a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. Ou então, pelo menos descobrir aquilo que te faz mal. Se você puder eliminar aquilo que te faz mal, beleza. Se não puder eliminar, foda-se. Né? Então, assim, por exemplo, para mim, fazia muito mal olhar o que as coisas estão acontecendo aí no mundo, as notícias. Você assiste jornal, telejornal, você lê jornal, lê revista, é impossível você ficar não deprimido, sim, né? É impossível você ficar isento de qualquer coisa, né? Então, só se for psicopata, que o sofrimento alheio não te atinge. Para mim, eu descobri uma forma, e eu sou jornalista. Eu parei de ver telejornal, parei de ler jornal. Para eu me manter atualizada, eu entro nos portais de notícia e escolho aquilo que eu quero ler. Então, o cotidiano é uma coisa que eu não leio sob hipótese nenhuma,
porque no cotidiano vem quem matou quem estuprou não sei quem, que ladrões foram presos. Não quero saber disso. Também não porque eu sou alienada, porque eu não posso fazer nada a respeito daquilo. E eu fico penalizada, fico mal de ver que aquilo está acontecendo. E estou seguindo 2 publicações, uma que chama Razões para Acreditar. Essa Razões para Acreditar está no Face, está no Insta, tem site. São razões para a gente acreditar que a humanidade está progredindo sim. É só coisa legal no mundo todo. E não é coisa legal colocar um cachorrinho. Não, é notícia das coisas que estão acontecendo no mundo e que estão fazendo a diferença para melhor. Só que não são divulgadas. E o outro é só notícias boas. Segue o mesmo critério. Mas aí tem notícias sobre tecnologia, sobre ciência, sobre política, sobre déficit habitacional que está sendo combatido em outros lugares do planeta. Pena, né? E aí o que eu estou fazendo? Além de fazer isso, eu me comprometi comigo que eu vou divulgar isso. Porque as notícias ruins, elas dão muito mais ibope. Sempre, né? E eu acredito que isso vai mudar. E mudando, a notícia ruim não vai ter mais espaço. As pessoas vão falar do bem, vão falar de, olha, você viu que aquilo que aconteceu teve solução para isso? Poxa, gente. Muito melhor, né? Eu vamos evito também. Eu olho o que é aquilo para não ficar alienada só. Mas do que... aliás, me falam, mas você vai ficar alienada? Eu falei, alienada desse tipo de notícia? Eu prefiro, eu não quero saber disso. Porque eu não posso fazer nada para isso mudar. Exato. Né? Mas só falando de coisa boa também, vamos falar dos nossos acessórios aqui, que é artesanal, bárbaro, maravilhoso. É o lado Luluzinho. O lado Lulu. Nossa, a translúcida. A gente vai colocar o link aqui embaixo e até a próxima então, gente. Um beijo. Até a próxima.